Glória a Deus. Eu saúdo a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Meus queridos, quero expressar aqui a minha alegria de estar com vocês aqui mais uma vez. Eu vou dizer para você o que o chorador é bem rasinho, irmão. Eu já chorei hoje aqui, não é brincadeira não, viu? Desde a entrada aqui, de eu rever os irmãos. Isso significa a presença, a unidade, a união. E eu estava aqui louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, vendo a expressão de cada um dos meus queridos irmãos. E fiquei muito feliz em poder rever muitos dos meus irmãos aqui. Passamos aqui em 2013, vendo essas crianças correndo aqui, né? Lembrando das crianças quando eu estava aqui, quando eu procurei as crianças, cadê as crianças? Estão já tudo adulto, né? Uma turma já casou, já tem família, outros estão jovens já trabalhando aqui. E eu digo, Jesus, como tu és maravilhoso. E olhar para cada um dos irmãos, para cada rosto, para tudo que Deus nos proporcionou aqui neste lugar. Então, estou muito feliz. Deus sabe da alegria do meu coração. Agradecer ao João Paulo por este convite, irmãos. É uma honra poder estar aqui fazendo parte dessa história, deste momento tão maravilhoso. E agradeço ao Senhor pela vida do irmão João Paulo, né, irmã Sergiana, essa família a qual Deus levantou para estar com vocês aqui. E também, irmãos, já foi falado aqui da história, né, da banda. Hoje é o aniversário da banda, né? E a irmã Elaneide aqui falando, irmãos, da história aqui da banda. E eu ali, meu Deus, como o tempo passa rápido, como voa o tempo. Já passaram-se 13 anos, né? Desde que nós estivemos aqui. E como foi dito, né? Eu não vou refazer a história que já foi falada aqui. Mas, irmãos, eu quero colocar um detalhe nessa trajetória de início da criação desse ministério de louvor. A gente sabe que o irmão Francisco das Chagas, né? O pai do irmão Pedro, começou esse trabalho aqui, praticamente, de desbravar, de bicicletinha, na chuva, ele, irmã Maria, irmã Iracema, né? Tá lá, andando aqui. De vez em quando eu vinha com ele, pegava a bicicletinha, nós saíamos aqui pelo mato. Às vezes de noite, não tinha lua, não tinha nada, e aí ele acendia a lanterna na frente, eu clareava. Quando ele apagava, eu caía no mato. Aí disse, irmão Francisco, acenda a lanterna, porque eu não estou enxergando. Ah, o senhor não enxerga de noite? Não, não enxergo não. Se eu acendo a lanterninha aí na frente, que eu não consigo, nós saíamos aqui por trás, entrava nessa rua aqui, ó, para sair lá na frente, já no atalho, né? E às vezes a gente vinha, a estrada não ajudava, e era aquela bênção. Mas quando eu cheguei aqui, irmãos, a congregação era 4 metros quadrados, era um compartimento, tinha 3 bancos, né, irmão Pedro? 3 bancos de madeira, era só 4 metros. Só cabia 3 bancos. Se tivesse 10 pessoas, a congregação se enchia. Não era assim, meu Pedro? Aí o Senhor foi, deu graça, a gente começou, aí construímos, dentro de um ano, foi um milagre. Só que nesse processo, irmãos, eu dizia, Senhor, não tem... O músico que tinha aqui era o irmão Ivanildo, e quando nós chegamos, ele foi embora para Porto Alegre. Aí eu digo, agora pronto. Acabou, aí eu disse, Jesus... Aí eu disse, agora? Aí Jesus disse, colocou no meu coração, ensine os meninos. Aí eu vendo o Lucas falar aqui sobre talento, irmão, Deus usou a boca do irmão Lucas aqui, justamente para me dar esse suporte, que eu vou falar agora. Não tinha ninguém para tocar. E aí eu fui orar a Deus, e Deus disse, ensine o que você sabe, para eles. Aí eu fiz o desafio, falei para os meninos aqui, eu disse, olha, eu vou dar aula para vocês aqui depois da escolinha, de domingo de manhã, não era assim? Terminava a escola, a gente ficava na aula.
Se vocês quiserem, vocês vão participar. A gente quer. Aí formou essa equipe que já foi falada aqui. Pronto. Aí começamos a ensinar. Ensinando, irmãos ali. E aí eu digo, isso mesmo, Jesus. Aí quando der fé, o Breno chegou com o desenho do violão, das cordas do violão, desenhado aqui no braço, os riscos. Aí quando eu cheguei, que eu olhei para aquilo, irmão, aí o Jesus disse assim, meu filho, olha aí a situação. Eu digo, o que é isso aí na sua mão? É porque eu estou treinando os acordes que o senhor ensinou. Eu não tenho violão, eu desenhei aqui no braço. Não foi assim? Aí eu disse, meu Deus do céu, esse daí está com sede. Esse está com sede. Aí, irmão, na hora, o Senhor colocou no meu coração. Ele disse assim, olha. Ele disse, Breno, é o seguinte. Eu tenho um violão. Não vendo, não troco, não empresto e nem negocio. É um violão que para mim é como se fosse uma relíquia. É de estimação. Mas eu vou fazer um negócio contigo. Deus mandou. Eu vou deixar esse violão contigo. Para tu estudar. E se tu aprender a tocar em 3 meses, o violão é teu. Pronto. Lancei o pão, não sei? Entreguei o violão para ele, dei os material lá, as planilhas, as notas, as cifras, né, a harpa cifrada. Entreguei para ele. E ele vinha para as aulas. E aí começou a desenvolver, irmão. Desenvolver. Quando foi com 3 meses, ele disse, pastor, se eu quiser, eu já posso tocar o hino 15 da harpa. Aí eu digo, você vai tocar o hino 15 da harpa. Pronto, o irmão Breno se posicionou ali com o violão e tocou o hino. E tem coisa, tocou e cantou. Foi. Pronto, irmão. Assim começou, né? E aí, aí eu disse o que para ele, ó, de graça recebeste, de graças dai. Repasse o que você aprendeu. Ensine outros. Faça discípulos. A mesma coisa que o Lucas falou aqui. Faça discípulos. E aí, irmão, quando eu vejo hoje a banda com 10 componentes, né? Aí não tem como não chorar não numa coisa dessa, irmão. Não tem como a gente não chorar, né? De gratidão. E aí, sabe o que acontece? Isso exemplifica o que Deus está escrito lá em Isaías 46, Isaías 46 e versículo 10. Ele vai dizer assim, ó: eu faço saber, eu faço conhecer o fim desde o início. O que é que ele está dizendo lá? Deus, quando vai criar alguma coisa, Ele não faz que nem nós. A gente for criar, se eu for construir esse prédio, primeiro eu vou lançar as bases lá, o alicerce, tudinho, botando os tijolos, não é assim? Para depois terminar? Deus não. Deus, ele pega o prédio e diz, ó, o prédio já existe. Está aqui ele, é esse formato. Depois que ele vê o fim, é que ele diz, agora comece. Porque o fim já está lá, prontinho, esperando. Irmãos, isso aqui é lindo, irmão. Essa banda que aqui está, com 10 componentes, Deus já sabia que ia ter 10 componentes hoje. Ele já sabia. Só que em 2013 não tinha nenhum. Mas aí Deus disse assim, ó, eu vou te mostrar aqui o começo, mas o fim já está pronto. Faça a sua parte. Invista no reino. Pegue o talento que eu lhe dei e multiplique. Aí você diz, mas pastor, eu não tenho nenhum talento. Não. Todos nós temos um talento. Lá na parábola diz que ninguém recebeu 0 talento. O Senhor deu 5 talentos, o outro deu 2, o outro deu 1 e o outro não deu nenhum. Não tem esse de nenhum. Então todo mundo tem um talento. Pelo menos um tem. Pelo menos um você tem. Mas pastor, por que Deus só me deu um? Porque você só tem capacidade para administrar um.
Porque Ele deu os talentos segundo a capacidade de cada um administrar. Se Ele deu 5 talentos, irmão, para quem só tem capacidade de administrar um, Ele enterra os 5. Enterra. Então, quando você usa o teu dom, quando você usa aquilo, o talento que Deus te deu, para servir o reino, você está multiplicando o talento. Então Jesus vai dizer, ó, eu te ensinei a tocar, te dei um talento. Aí quando ele voltar, diga, Ernesto Júnior, venha cá, o talento de tocar que eu lhe dei, o que foi que você fez? Eu disse, Jesus, eu implantei, eu investi e ganhei mais 10 componentes, com aquele talento que eu investi, lá em 2013. É assim que funciona? É assim. Então se você tem um talento, invista no reino, faça multiplicar, não enterre. Ah, pastor, eu sei pouco. O pouco que você sabe é mais do que aquele que não sabe nada. Repassa, ensina, serve ao reino, porque o Senhor vai te chamar de servo bom e servo fiel. E Ele disse, vem para cá, entra para o meu gozo, porque foste fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Muito bem, o tema não é esse. Eu só estou dando aqui uma palavra em cima desse contexto, porque Deus falou ao meu coração, tá certo? Quero dizer aqui para o irmão Lucas, deixa eu dizer uma palavra de Deus para a sua vida, meu querido. Sempre Deus levanta líderes, sempre levanta, nunca falta sucessor na obra de Deus, nunca falta. Moisés liderou o povo por 40 anos no deserto. E ele tinha uma missão, tirar o povo da terra do Egito e levar para Canaã celestial lá. Para Canaã dos Eveus, dos Heteus lá. Daí Moisés não conseguiu cumprir a missão de levar o povo. Obrigado, irmão Pedro. A preocupação de Moisés, Senhor, eu não vou entrar, vai não. Eu vou te mostrar a terra para tu depois não dizer que tu não sabia, ou então que eu não estava falando correto contigo. Sobe no monte, tu vai ver a terra lá, mas tu não vai entrar nela. Aí ele disse, está certo, Senhor, mas quem é que vai levar o povo? A preocupação de Moisés, quem é que vai ficar no meu lugar? Essa preocupação não é nossa. Essa preocupação é de quem? De Deus. Deus disse, ei, eu já tenho preparado um menino para assumir o teu lugar. Se preocupa não, a obra é minha. Tu não entra, mas eu tenho outro para colocar no teu lugar. Então, quando o líder está na frente do trabalho, Deus fala com ele. Deus não fala com 2 líderes ao mesmo tempo para confundir o povo. Então, Deus só falou com Josué quando que Moisés morreu. Josué, Moisés, o líder, meu servo, está morto. Agora te levanta, que tu vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi aos teus pais que te daria. Então hoje, irmão Lucas é a liderança do departamento. Um dia foi o irmão Breno, outro dia foi outro irmão, e assim vai, e assim mesmo, está tudo certo. Mas deixa eu dizer uma coisa para o irmão Lucas, baseado nessa palavra. Há muitos anos, irmãos, há mais de 25 anos, eu trabalho desenvolvendo pessoas, liderança. E quando eu olho para uma pessoa, Deus diz, esse daí, investe que dá certo. Enquanto o irmão estava falando aqui, Deus falou ao meu coração. Fala para ele, continua, investe, estuda, vai profundo, humilde, servindo ao Senhor de todo o teu coração. Não se preocupa com reconhecimento de A ou de B. Não espera que o homem te coloque em lugar de honra. Nunca espere isso. Só coloque um desejo no seu coração. Eu vou agradar aquele que me chamou. E Ele fará prosperar os desejos do seu coração, meu irmão. É uma honra poder liderar
grupo na casa de Deus. E o irmão tem essa responsabilidade no departamento. Quando você estiver triste, desanimado, vai para os pés do Senhor. Palavra, oração, comunhão. Aí o Senhor vai derramar sobre você a sua graça, o bálsamo, o óleo. Ele vai ungir a tua vida. E aí você vai se levantar e vai dizer: Senhor, eu estou pronto novamente. Não vou desanimar, não vou desistir. Importa qual seja as circunstâncias. Amém? Meus queridos, pois bem. Agora vamos aqui. O João Paulo disse que eu podia ir até às 10 da noite. Não, irmão, estou brincando. Vou fazer isso com os irmãos não, viu? Até porque o objetivo dessa noite ele já foi alcançado, irmão. Qual foi, pastor? Unidade. Quem sentiu a presença de Deus aqui nessa noite? Quem foi que sentiu? Se não tivesse unidade, a presença não estava aqui. Você só sentiu a presença porque está unido, porque está em união. É por isso que você já sentiu a presença. Então eu não preciso fazer nenhum malabarismo para pedir a presença de Deus, porque ela já está no ambiente. Então o objetivo nessa noite já foi alcançado. Porque nós já adoramos, nós já choramos, nós já agradecemos. Só que nós vamos cumprir, irmãos, aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. De trazer uma palavra sobre o tema nessa noite. Salmo de número 33. Glória a Deus. Salmo de número 133. Abra sua Bíblia, por gentileza. Irmãos, eu só sei falar de Bíblia. Outra coisa eu não aprendi. Não vou mentir para os irmãos, não posso. É Bíblia. Tá bom? Os irmãos que gostam de acompanhar versículos, eu vou citar os versículos, os irmãos vão olhar lá na sua Bíbliazinha, vão ficar lá, para cá, tá bom? Estudando a palavra, que é para nós sairmos alimentados da palavra do Senhor. Salmo de número 133. Vamos lá. Vamos aqui desenvolver, pedir ao Senhor a sua graça, para que Ele possa falar aos nossos corações. Que o Espírito Santo, que conhece o meu e o teu coração, Ele possa manifestar a sua palavra, a sua vontade em nós. Ó quão bom, ou seja, olha só, irmãos, eu vou fazer a leitura direitinho aqui. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Diga amém. Muito bem. Meus queridos, é o seguinte, nós, para entendermos aqui, temos um tema, que é em louvor e unidade, o caminho para a bênção. Em louvor e unidade, o caminho para a bênção. Eu acredito que os irmãos escolheram o Salmo 133, porque ele fala de união. Fala de união. Mas eu quero que vocês observem uma coisa. O livro dos Salmos, nós estamos falando departamento musical, de louvor, adoração, unidade. O livro dos Salmos, ele é o livro de cânticos. Ele é como se fosse a nossa harpa cristã. Nós não temos a harpa cristã, o inário. O livro de Salmos, ele também é um inário. Israel, ele usa o livro de Salmos como cânticos. Cânticos de Asaf, vários cânticos. O Salmo de número 133, preste bem atenção aqui, irmão. Se você se distrair, você não vai entender a mensagem. Preste atenção, me acompanhe aqui, tá? O Salmo 133, ele é um inário, assim como os demais salmos. Ele é um cântico, é louvor. Só que o Salmo 133, ele está dentro de uma coletânea
de 15 salmos chamados Salmos dos Degraus, ou Salmo da subida, ou ainda mais os Salmos de romagem. Se você olhar aí na sua Bíblia, em algumas traduções, abaixo da epígrafazinho lá vai ter o nome Cântico dos Degraus. Olha aí na sua Bíblia se tem. Tem sim ou não? Se você for lá no Salmo 120, vai ter também. Olhe lá no Salmo 120. O 120 tem, porque começa no 120. São 15 salmos. 120 tem. O 134 também tem, que é o último. Olha se tem. Cântico dos Degraus. Cântico de romagem. Ou cântico de subida. Pastor, o que é isso? O que significa isso? Olha, irmãos. Esses salmos, especificamente esses 15 salmos, todo Israel cantava quando eles subiam para Jerusalém para adoração. Então imagine 12 tribos espalhadas em todo Israel. Aonde é que estava a arca? Aonde é que estava a presença de Deus lá? A arca da aliança? Lá em Jerusalém, estava lá. Se lembra que Davi foi lá e trouxe, colocou lá e ajeitou direitinho? Então ele disse, a adoração é aqui em Jerusalém. Aí vinham os irmãos lá de Cafarnaum, vinha outro daquelas regiões ali, do norte, ali de Israel. Eles vinham para adorar ao Senhor em Jerusalém. Todo ano. Pastor, em que momento? Em 3 festas eles vinham. Na primeira festa do Pessá, que é a Páscoa. A segunda festa do Pentecostes. E na terceira festa dos Tabernáculos. Por que eles faziam isso, pastor? Porque Deus disse para eles, olha, vocês, lá em Deuteronômio 16, olha, vocês, todo ano, vocês precisam subir aonde estiver determinado lugar para adoração, e vocês venham me adorar nessas 3 festas, na Páscoa, no Pentecostes e no Tabernáculo. Mas tem uma coisa, não é para vir de mãos vazias. Quem foi que entendeu agora? Diga amém. Eu vou adorar, eu vou lá para Jerusalém para adorar. Mas Deus disse, está lá em Deuteronômio, depois você confere. Deus disse, você venha, mas nenhum homem venha de mãos vazias. E ele ainda diz mais, como é que você vai, o que é que você vai trazer? Você traga de acordo com o que Deus tiver lhe abençoado. Tem gente que está sendo abençoado por Deus, mas a mão está fechada. Deus está abençoando ele e ele não está contribuindo para a missão. Pastor, a bênção vai chegando e ele vai retendo. Ele diz, apresenta lá. Muito bem. O povo chega. Então nesse caminho, para chegar em Jerusalém, eles cantavam esses 15 salmos, inclusive o 133. Então você imagina, o povo vinha. Eu lembro, quando nós estávamos no Alto Alegre, nós vínhamos para os cultos que havia na base, em outras localidades. Às vezes tinha canto que nem energia não tinha. O irmão Beto, lá do Estrela, o Lucélio, Silvano, que eram os músicos, que eram os filhos de Asaf, né? Nós vinha com o carrinho aqui, levando as cadeiras, levando um violãozinho, levando as coisas. Aí nós vinha na estrada, irmão, só veredinha, mato de um lado, mato do outro, e vinha cantando, eu quero trabalhar para meu Senhor, e a gente cantando, e a luazinha lá saindo, e aí a presença de Deus se manifestava. Aí o irmão Geraldo, patriarca lá da Boa Vista, ia na frente, era o presidente de mocidade, e cantando e falando em língua, e o Espírito Santo vinha derramando, porque a gente vinha cantando, até chegar no lugar da adoração. Até chegar no lugar da adoração, a gente vinha cantando. Agora tu imagina Israel cantando na estrada, aquela multidão, irmão, que coisa linda. Aquela multidão cantando o Salmo 120, o Salmo 133. Imagina isso, irmão, que coisa linda.
Ó quão bom e quão suave é os irmãos viverem em união. Vinha cantando na estrada. Quando ele chegava no templo, eles já estavam cheios da presença. Aí quando o irmão começava a louvar na hora que o primeiro hino, aí começa a lágrima escorrer. Você sabe por quê? Porque você começa a sentir a presença no caminho. A presença não é na hora que o culto começa. A presença vem no caminho. Senhor, eu estou tomando banho. Hoje é festa, a festa da banda, Senhor. Usa os teus filhos. Recebe, Pai, os louvores. Aí eles chegavam lá no templo, já cheios da presença de Deus, porque eles vinham cantando na estrada. Pastor, não gostei do culto hoje não. Hoje o culto não foi bom não. Ai, foi não? Eu tenho uma coisa para te dizer. O Deus que nós servimos, a Bíblia diz que um dos atributos pessoais intransferíveis de Deus é a imutabilidade. Que é isso, pastor? Ele não muda. A Bíblia diz que ele não tem nem sombra de variação. Então o nosso Deus não tem condições de um dia ele manifestar a sua glória, a sua presença em nossas vidas, e no outro dia ele está no ambiente e a gente está morto. Não tem como. Se você não sentiu nada, o problema não está em Deus. Se você não sentiu nada, você não veio cantando na estrada na hora de vir para o culto. Se você não sentiu nada, é porque o teu coração tem algum probleminha aí que não está dando liga. Tu está com algum probleminha com o irmão, com a irmã. Tu não está conseguindo dar a paz para a irmã. Tu não está conseguindo olhar no rosto da irmã. Tu não está conseguindo perdoar o teu irmão. Aí a presença não desce. A presença não desce aonde tem divisão. Não desce. Desce não, pastor, desce não. Aonde tem pecado oculto, problema de divisão, de intriga, Deus não manifesta a sua presença. Israel estava lá no deserto. E Moisés subiu lá no monte para receber de Deus as tábuas da lei e as instruções de como ele deveria seguir com o povo. Ele ficou quantos dias lá no monte? Quantos? 40. Pois bem, lá embaixo ficou o irmão dele, Arão. Por mais experiência que Arão tivesse, andando com Moisés, vendo Deus falar com Moisés, Arão não teve força para conter o povo. O povo apertou contra ele e fez ele fazer um bezerro de ouro para poder eles adorarem aquele bezerro. E eles tinham acabado de passar o Mar Vermelho. Quando ele estava lá em cima, Moisés terminou das instruções. Deus disse: desce. O teu povo, Moisés, se rebelaram lá embaixo. Aí Moisés disse: Senhor, pelo amor de Deus, pode descer que eu vou matar tudinho. Vou matar o povo todo. E de ti eu vou fazer uma outra nação. Aí, não, Senhor, não faça isso. Senhor, não faça isso. Aí Moisés foi dizer: Senhor, o povo, vão dizer o que do Senhor? Vai dizer que o Senhor veio para matar o povo aqui, o Senhor não tinha terra para dar a eles. E assim, aí Deus disse: pois vamos fazer o seguinte, vai lá, resolve lá, que eu vou atrás. Moisés desce, passa a espada nos idólatras, junta o resto do povo. Quem era do Senhor? Aos levitas, todo mundo aqui, junta todo mundo no canto, pronto. Agora, nós vamos pedir misericórdia a Deus. Aí chegaram lá pedindo: Senhor, pronto, o povo, já tiramos os idólatras do meio, já resolvemos o problema, agora vamos. Aí Deus disse: sabe por quê? Eu mesmo não vou não, a minha presença no meio de vocês, só se for para me matar vocês. Ou não. Eu vou fazer o seguinte, para não deixar vocês só, eu vou mandar um anjo. Só que é diferente. O anjo do capítulo anterior, o meu nome estava nele. Mas nesse aí, o meu nome não está. Então se vocês pisarem aí fora do rastro, o anjo mata vocês. Aí que foi que Moisés fez?
Meu Jesus, Senhor, não quero não, quero esse anjo não. Se o Senhor não for com a gente, eu não arredo o pé daqui, nós não saímos desse canto. Irmãos, não aceite sair para lugar nenhum sem a presença de Deus estar na sua vida. Não aceite você sair nem para a direita, nem para a esquerda, sem o Espírito Santo lhe direcionar na sua vida. Você quer ver outra? O negócio é sério, irmão. A união é algo maravilhoso, lindo. Saul foi ungido rei. Deus foi lá de Samuel e unge Saul rei. Eu vou honrar a tribo de Benjamim, porque quase ela foi dizimada lá na época dos juízes. Eu vou colocar, a tribo é a menor, mas eles vão ser colocados como maior. Eles vão ser rei aqui. Então Saul vai ser rei. Saul foi ungido. Botou a coroazinha na cabeça, a roupa real, um tronozinho para ele sentar. Muito bem, o negócio tá bom. Aí o profeta disse: ei, depois da guerra aqui, tu vai lá que a gente vai sacrificar, para a gente comemorar e agradecer a Deus. Tá certo. Espere 7 dias lá que eu chego já. Saul esperou 7 dias. No 7º dia, ele olhou para o relógio e disse: rapaz, o profeta não vem não. E o povo está indo embora. O povo está me deixando. Você sabe qual é o problema de muitos líderes, irmão? Está preocupado porque a A ou B está deixando de ir. Eu vou para ali, eu vou para acolá. Meu irmão, presta atenção. Nós não fomos levantados para agradar o povo. Nós fomos levantados para fazer a vontade daquele que nos chamou em obediência. Quem vai agradar o povo não tem a presença de Deus. A presença de Deus não está sobre a vida dele. Saul foi agradar o povo. O povo está indo embora. Vou logo sacrificar aqui, senão eu vou ficar só. Sacrificou. Antes de ele terminar, o profeta chegou. O que é isso que tu fez? Tu demorou, o povo estava indo embora, então eu resolvi sacrificar. Aí foi, por causa disso, olha, Deus ia estabelecer o teu trono eternamente, mas por causa da tua desobediência, Deus vai escolher outro, para colocar no teu lugar. Lá na frente, não aprendeu da primeira, errou de novo. O profeta disse: mata os amalequitas, eles atrapalharam a nossa passagem na saída do Egito. Deus está cobrando eles lá agora. Mata tudo, animal e tudo. Muito bem. Lá se vai Saul, mata os animais tudo. Aí tem lá um boi, irmão. Um boizão Anelore. Aqueles boizão gordo, bonitão, brancoso, assim, bem grandão. Ele vê aqueles boizão e disse assim: rapaz, matar um boi desse aí é um desperdício. Aí o povo chegou, apertou com ele: nós não vamos matar todos os bois, não. Os melhores nós vamos levar. Os despojos. Aí separaram o boi, separaram o cabrito, separaram. Eu sei que eles desobedeceram. Era para destruir tudo. Lá se vem o rei andando com o povo atrás. Aí o profeta escuta o balido lá. Os bichos berrando, mugindo. Mas que balido é esse aí que eu estou vendo de animal? Você sabe o que foi, Samuel? Nós fizemos o que o teu Deus mandou. Fizeram? Foi. E esse boi que vocês trouxeram? Foi o povo. O povo quis trazer o boi. O povo apertou aí para trazer e eu deixei. Olha, irmão. Quando o líder vai querer agradar o povo, não, irmão, se é para ser, é para ser e acabou. Se Deus mandou, está mandado. Ele se responsabiliza. Não adianta você querer agradar, fazer jeitinho, vou correr para cá. Olha, irmão, a pior coisa que tem, eu vou fazer isso aqui porque a fulana gosta desse jeito. Aí você agrada a fulana e desagrada a ciclana. Aí então eu vou agradar a ciclana, aí você vai desagradar a fulana. Fica para lá, para cá. Você sabe como é que eu digo isso? Se cobrir com lençol curto. Como é se cobrir com lençol curto? Imagina você tem uma tanga de rede, aí você vai cobrir, ela é curta. Aí você bota ela para os pés, a cabeça fica de fora. Aí você puxa para a cabeça, os pés ficam de fora. Não dá para agradar gregos e troianos, irmão. Você tem que agradar aquele que te chamou. A unidade acontece dentro da obediência. Davi pecou.
Pecado terrível. Mas por que foi que Davi não teve o mesmo fim de Saul? Você vai entender. Porque a gente sabe o pecado de Davi. Homicídio, adultério. Aí você vai entender quando você vai ler o Salmo 51. Depois que Natã chega lá e diz: ei, um homem que fizer assim, 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 contou a história todinha como se fosse um terceiro. O que é que faz com um homem desse? Aí Davi disse: mata, tem que morrer, pensando que era outro. Aí o profeta, cheio da graça, da presença, de coragem, porque quem tem a presença de Deus, irmão, não arrega. Quem tem a presença de Deus fala o que precisa ser falado. O profeta disse: esse homem é tu. Aí o homem desabou, irmão. Aí Davi desabou. Aí escreveu o Salmo 51. Depois você lê quando chegar em casa. Por que foi que Deus perdoou Davi? Eu vou dar só duas coisas que ele disse. Só duas. Tem muita coisa que ele falou lá, mas só tem duas. Uma coisa: não tira de mim o teu. Não tira de mim o teu. Ou seja, não tira de mim a tua presença. A outra coisa que ele disse: não tira a alegria da tua salvação. Ô meu irmão. Oh meu irmão, Davi não estava preocupado com coroa, Davi não estava preocupado com trono, Davi não estava preocupado com nada, ele estava preocupado, era de sentir a presença de Deus no seu coração. Uma pessoa, irmão, que não chora, que não sente a presença de Deus há muitos anos, essa pessoa já está morta, mumificada. Não tem como você passar o dia sem sentir a presença de Deus, irmão, não tem. Pois bem, aleluia, Jesus, glória a Deus. Meus queridos, ô Senhor da glória, eu vou aqui, irmãos, trazer. Se der tempo no final, nós vamos cantar esse Salmo 133 aqui, do jeito que os judeus cantam lá, viu? Se der tempo aqui, eu vou tentar resumir, tá bom? Que isso aqui é só para alegrar o nosso coração. Eu vou dar prioridade à palavra aqui. No final, a gente canta lá na línguas e original lá. Eu ensino os irmãos bem facinho. A gente canta com a banda aqui, vai ficar uma coisa mais linda do mundo, tá bom? Mas preste bem atenção. Três versículos. E esses 3 versículos, irmãos, têm uma profundidade que vocês, não dá para você medir a profundidade desses 3 versículos. E eu vou tentar ser breve aqui, para me entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Sabendo que o Salmo 133, ele é um louvor, ele é um cântico, e quando ele era usado, os irmãos já sabem, quando ele era usado, que momento. Agora nós vamos ter que entender o seguinte: por que foi que Davi escreveu isso aqui, essa poesia? Por que ele escreveu? O que é que se passa na cabeça do rei Davi para ele escrever essa poesia? Isso aqui é uma poesia, irmão, uma coisa linda. Então, para a gente entender, eu vou explicar os 3 versículos, tá? Os 3 versículos, vou explicar para os irmãos. O primeiro versículo: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Em algumas traduções, você vai ver assim: ó quão bom e agradável. A palavra do hebraico, no original, ela tem o mesmo significado, suave e agradável, é o mesmo significado. Então, umas traduções vai dizer suave, outras vai dizer agradável. Para ele ter dado essa expressão, ele diz assim: ó, você está vendo que é um ó com exclamação? Ele é uma admiração, ele está dizendo: que coisa, que maravilha, é isso que ele está dizendo.
quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Para ele poder dizer que os irmãos que viverem em união era uma coisa agradável, era uma coisa suave, é porque ele já tinha tido experiência de viver em desunião, sim ou não? Sim ou não? Como é que eu vou dar referência? Olha como é bom você viver unido. Eu só posso saber o que é bom ser unido quando eu tenho experimentado o que não é ser unido, desunido. Então Davi, ele tinha experiência de desunião no meio dos irmãos. Pastor, desunião no meio dos irmãos. Irmãos, família de sangue. Tem irmão que não fala com irmão dentro de casa. Não é assim? Pastor, isso é bom? Cadê a presença? Aonde não tem união, não tem presença. Aonde tem união, tem presença. Nós vamos entender aqui. Estava lá os irmãos brigando. Os irmãos brigando. Ah, pastor, é natural os irmãos brigar. Não, tudo bem. É natural os irmãos brigar e depois pedir perdão. Sim ou não? É. Quem é o irmão que não brigou quando era na sua infância, ou até mesmo hoje, desentendeu? Briga, mas pede perdão. Se faz as pazes de novo, está tudo certo. O que não pode é brigar e viver desunido. E viver distante. E viver com problema. E não pode. Nem dentro de casa e nem na igreja. E daí, Davi tinha essa experiência. Pastor, qual foi a experiência que Davi teve? Preste atenção, eu não vou nem andar muito para trás não, eu vou botar mais para frente, só para poder eu facilitar o entendimento. Quando Saul pecou 2 vezes, desobedecendo, Deus chamou Samuel e disse: Samuel, rapaz, até quando tu vai ter dó desse Saul aí? Até quando tu vai segurar esse homem? Eu já rejeitei ele, rapaz. Tu vai ficar pelejando com esse camarada aí, que ele não quer mais, ele não quer obedecer. Eu já levantei outro. Aí Samuel disse: tudo bem, depois eu vou lá, Senhor. Vai na casa de Jessé, que lá tem um menino lá que eu escolhi. Escolheu Davi. A história os irmãos já conhecem. Ungiu Davi. Samuel não foi só, se você olhar no texto lá, ele levou os anciãos com ele. Por quê? Para dar respaldo, para dar autoridade perante as tribos de Israel. Então levou os anciãos. Quando os homens lá da cidade de Jessé, que viram o profeta chegar, irmão, os homens tremeram nas bases. A Bíblia diz que eles ficaram atemorizados. Profeta, que foi que vieste fazer aqui? É de paz a tua vinda aqui, o que é, pelo amor de Deus, o que foi que tu vieste fazer aqui? Porque geralmente, irmão, o profeta, olha aqui, se eu explicar isso aqui, vou fazer só um parêntese aqui. O profeta, lá da Bíblia, o profeta da Bíblia, preste atenção isso aqui, para os irmãos aprenderem. O profeta da Bíblia, ele era uma pessoa solitária, não tinha muitos amigos, não era bem-vindo na casa do rei, não era bem-vindo muitas vezes no meio do povo. Por quê, pastor? Porque o profeta era o homem que tinha a palavra e a presença de Deus na vida, e toda a vida que ele se levantava era para apontar o erro. Ei, está errado, isso está errado, isso está errado, e ninguém gosta que a gente aponte os erros. Aí o profeta sofria. Então quando o profeta chegou, meu Deus, o que aconteceu? Não é de paz, viemos só sacrificar, viemos só adorar o Senhor. Ungiu Davi. Pronto, Davi é rei. Falei para o Lucas agora, antes de começar aqui, logo no início. Falei, Deus não levanta 2 líderes, levanta um de cada vez, não é assim? Levanta um, depois que aquele não tiver, ele vai levantar o outro. Isso Deus trabalha desse jeito, irmão. O pastor está aqui, pastor João Paulo. Olha, irmãos, nós vamos fazer assim, o trabalho assim, Aí está o irmão lá atrás. Eu já não concordo. Fosse eu faria desse jeito. E eu digo: e você é o líder? E Deus lhe levantou? E Deus lhe ungiu para estar na frente, para poder você dizer? Não. Então você fica quietinho aí, ora, concordando ou discordando, não se levanta contra a liderança. Quem está entendendo, diga amém. Davi foi ungido. Mas Deus não é Deus de confusão.
Davi esperou o tempo certo. Saul estava vivo, querendo matar ele. Ele disse: não, eu vou matar o meu senhor de forma nenhuma. Eu vou me embora. Fugiu, foi lá para a terra dos filisteus. Quando ele morreu, quando Saul morreu, Davi volta. Quando Davi bota os pés em Hebrom, o povo de Hebrom diz: agora vamos te ungir nosso rei, porque o Senhor é contigo. Aí o chefe da guarda lá de Saul disse assim: ó, levantaram Davi lá em Hebrom como rei. Isbosete, que era filho de Saul, Isbosete, vem cá, não vamos deixar isso acontecer não. Eu tenho a guarda do meu lado, eu sou o comandante, todo mundo me obedece. Então eu vou te colocar como rei e acabou-se. Quem discordar nós mata. O homem, Abiné, exército, lá o general, colocou Isbosete como rei. Quem foi que ungiu ele? Quem foi que ungiu Isbosete? Porque Samuel não foi. Um rei sem unção. Rei sem unção. Não foi Deus que colocou. Davi tinha unção, mas estava lá no cantinho dele. Não foi mexer com ninguém. Aí Isbosete diz: agora vamos lá em Davi, vamos destronar ele. Aí começou a matança, a guerra entre os irmãos. Quando uma pessoa, irmão, está fora da direção de Deus, acontece isso, acontece briga, acontece fofoca, acontece discórdia, acontece disso que me disse. Por quê? Porque está fora da unção, está fora da presença, está fora da direção. E aí os irmãos brigam, os irmãos dão problema e a presença vai embora. Não precisou Davi fazer nada. Os irmãos começaram a brigar. Do lado de Davi morreu 20. Do lado de Isbosete morreu 360. Aí chegou uma hora que o general disse: rapaz, vamos parar de brigar. Os nossos irmãos estão se matando. Aí o outro general disse, o Joabe: se você tivesse falado de manhã, nós já tínhamos parado essa guerra. Acabou-se. Cada um foi para o seu lado. O chefe da guarda lá veio fazer aliança com Davi. Abiné veio fazer aliança com Davi. Davi aceitou a aliança dele. Só que Moabe estava sentido, porque Abiné tinha matado o irmão dele. Quando ele voltou, Joabe foi lá e matou o general. Em seguida, os próprios soldados lá do rei mataram o outro rei. Pronto, acabou-se. Acabou-se a guerra. Aí o que foi que acontece? Os anciãos de Israel, o general morto e o rei morto, só tem uma saída: vamos apelar para Davi. Aí foram lá em Davi, os anciãos: Davi, Pai, perdoa nós. Eu sei que o Senhor é contigo. Nós queremos que tu seja o nosso rei. Israel todo quer que o Senhor seja rei sobre nós. Ah, irmão, aí o coração de Davi, ó, começa a se alegrar, irmão. Aí ele começa a realizar as coisas, irmão, porque quando as coisas começam a dar certo, a unir, ó, aí o irmão perdoou, o outro se ajeitou, aí as coisas começam a produzir, aí começa a resolver, aí Deus começa a construir, aí começa a organizar, as coisas vai tudo para o lugar. Aí Davi diz: oh, coisa linda, que bom é quando os irmãos estão unidos. Irmão, quando o irmão está desunido, às vezes o irmão é um excelente músico, mas ele não se une, ele não quer se unir, ele não quer ir para o ensaio, ele não quer participar das coisas, ele não quer, é um excelente músico, mas ele está lá, ele não quer união. Aí Deus está deixando de usar ele, e ele está deixando de ser usado para abençoar outras vidas. Mas na hora que ele se dobra e diz: Senhor, eu não sou nada, eu sou um servo, eu sou um teu escravo, Senhor, eu estou aqui para te servir, faz de mim o que tu quiseres. Aí, meu irmão, aí o salmista diz: ó quão bom, ó quão suave, ó quão agradável, porque ele pegou aquele talento, aquela pessoa, colocou no lugar certo, e ela está contribuindo para o crescimento do trabalho.
O versículo de número 2, ele vai fazer agora a comparação. A união é como um óleo precioso. Irmãos, não adianta a gente colocar coisas no texto que não está aqui. Eu podia muito bem dizer, ó irmão, a união é como óleo. A óleo é bom para engrenagem. Então quando o óleo está lá, a engrenagem faz assim, e aí funciona direitinho, né? Uma boa aplicação, né? Mas o texto está falando de engrenagem. O texto está falando de quê? Óleo, prece. Então pera ainda. Ele está indicando que é um tipo de óleo especial. Que óleo é esse? Óleo precioso. Aí você vai para a Bíblia. Aí você vai encontrar Deus dizendo assim para Moisés, ó, tu vai preparar um óleo especial, um óleo precioso. Esse óleo vai ter um componente específico. Canela, cássia, azeite. Vai ter todos os elementos que eu vou te dizer para esse óleo ser produzido. E tem uma coisa, ninguém copia essa fórmula. Porque esse óleo é exclusivo. Ele só vai servir para isso aqui. Que é ungir a minha casa, os utensílios da minha casa e os sacerdotes da minha casa. Óleo precioso. Não é qualquer óleo, não é óleo de soia, não é óleo de girassol, não é óleo de carro, nada, irmão. É óleo, irmãos, imagine, pense agora numa fragrância de um perfume importado, francês, não importa, com base de óleo. Aí você diz, pastor, um perfume francês é um dos mais caros do mundo, é milhões, é gostoso, é suave, mas esse daqui é exclusivo. A Boticário não vai fazer, a Natura não vai fazer, a Avon não vai fazer, não vai fazer. Esse daqui foi só para cá. Ele disse, esse óleo aqui exclusivo, é ele. Eu não estou falando de outro óleo, eu estou falando de um óleo exclusivo, que ele é usado para ungir, santificar, purificar os meus utensílios e os meus sacerdotes. Daí, irmão, esse óleo foi comparado com a unidade, com a união. E aí ele dá o exemplo, o óleo que desce sobre a cabeça. O que é que representa a cabeça? Liderança. Então a presença desce aqui, primeiro. É aqui, irmão. O fogo não vem, irmão, do último banco para cá, não. O fogo vem daqui, do altar. Começa aqui, ó. Começa aqui e depois pega lá. Quem está entendendo, irmão? Pastor, como é? É bíblico. Lá no tabernáculo era três espaços, compartimento. Lugar santo dos santos, lugar santo e o pátio. Então, onde é que a presença descia? Era no pátio, era? Onde é que descia? No lugar santo dos santos. Só que quando Jesus morre, ele disse, olha, o véu do templo, ele foi rasgado de alto a baixo, e agora a presença, ela agora unifica, ela desce no altar e pega todo o ambiente. Porque Jesus rasgou o véu. Daí, irmãos, desce para a cabeça, depois sobre a barba. Barba na cultura hebraica significa autoridade. Barba significa autoridade. A presença dá autoridade. Você pode ser o irmão mais fraquinho da igreja. Você vai dizer, pastor, eu sou o irmão mais fraquinho daqui. Você é mais forte do que qualquer demônio que tiver lá fora. Por quê, pastor? Porque não é você que faz a obra, é a presença que está na tua vida, que vai transbordar e alcançar aquelas vidas. Não é você. Paulo disse que Deus não coloca o seu tesouro em vasos de ouro.
mas em vasos de barro. O que quer dizer? A honra não é do vaso, mas daquele que colocou. Vamos caminhar aqui para nós finalizarmos, irmãos. E ele desce até a orla das vestes. O que representa? Da cabeça aos pés. O que mostra isso? Corpo todo, corpo inteiro. No corpo inteiro está dando o que? Unidade. Meu corpo inteiro, cabeça aos pés. Então a presença, a união dos irmãos faz com que a presença de Deus desça pelo corpo todo. Na configuração do Novo Testamento, Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Então vem lá de cima, da cabeça. A unção não vai de baixo para cima, ela vem de cima para baixo. É assim que funciona. Terceiro versículo. Como o orvalho do Hermon. Isso aqui, irmãos, esse daqui, essa viagem que Davi fez aqui foi tremenda. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes Sião. Você vai dizer assim, o que tem a mais, pastor, disso aí? O que tem a ver isso aí? Não tem nada demais. Vamos lá. Primeiro, Monte Hermon, fica onde, pastor? Na geografia bíblica. Fica ao norte de Israel, na divisa com o Líbano, na divisa com a Síria, no norte de Israel. Monte Hermon. Esse monte, ele é o mais alto de toda aquela região, 2.800 metros de altura. E o ano quase todo, ele fica sempre com neve no seu cume, sempre nevado, sempre frio. Então aquele frio, aquela neve que está lá em cima do monte, ao longo do dia, da noite, ela vai soltando o quê? O seu orvalho. Vai soltando. Então tu imagina, quem já foi a Guaramiranga aqui? Levanta a mão. Pronto. Você vai chegando em Guaramiranga. Ó, no começo da subida ali, se você, dependendo para onde você for, é quente. Mas quando você chega a uma determinada altura da serra, você percebe a mudança de clima. Não é assim? Aquele gelo do ar-condicionado assim no 16. Aí você diz assim, meu Deus, que coisa gostosa. O que é aquilo? É o que é aquilo? O orvalho. Me ajude, gente, é o orvalho. Então agora imagina lá no Monte Hermon, aquele clima da Guaramiranga, no pé do monte, ali, naquelas pessoas que estavam ao redor daquele monte ali. Além de trazer um ambiente agradável, ele ainda ajudava o que? A irrigação do solo, a cultivar ali, porque o orvalho faz crescer a erva. Então também tinha objetivos alimentares ali naquele processo, tinha suprimentos. Pastor, tudo bem, entendi tudo, mas qual é a admiração? É que Davi disse que o orvalho de Hermon desce aonde? Desce aonde, igreja? Está aí no texto. Sobre aonde? Monte Sião. Muito bem. É mesmo, pastor? É. E onde é que está o Monte Sião? Deve estar encostado do Monte Hermon, né? Para descer no mesmo canto. O Monte Sião, irmão, está lá no sul de Jerusalém. O Hebron está lá no norte e o Sião está lá no sul. Aí você fica, meu Deus, como é possível isso? Como é que o orvalho daqui vai bater lá? Porque desce lá, porque ele disse. Aí eu digo, meu Deus, que coisa linda. Aí o que foi que Deus disse? Meu filho, Davi está dizendo o seguinte, que a presença, a vida do Hermon, o orvalho do Hermon, a saúde do Hermon, a alegria do Hermon, ela vai ser levada lá para Sião, porque lá em Sião está a presença de Deus, lá em Sião é onde a gente adora, aí a vida encontra a presença, e aí a obra está completa. Aí o que é que ele diz para finalizar? E ali, ele não está falando dali do monte, ele está falando ali aonde tem união, ali aonde tem unidade, a vida é para sempre. Tem unidade, vida para sempre. Quer ter vida eterna? União.
unidade, se una com seu irmão, aprenda a perdoar, irmão, aprenda a liberar perdão para aquele que te magoou, porque você vai ver Deus crescer a tua vida espiritualmente, você vai ver Deus abençoar a tua vida espiritualmente, você vai ver a obra de Deus crescer espiritualmente, porque a união está sobre o povo de Deus. Meus queridos, finaliza aqui. Eu sou muito obediente, irmão, sobre a questão de horário, viu? O pastor me disse, pastor, até 7h30 o senhor pode pregar. De pronto, 7h30. Agora os irmãos querem ouvir o louvor? Quem quer ouvir o louvor? Amém?